Começando mais um Arquivo U e hoje nós estamos recebendo um repórter que todo dia traz boas e más notícias, dependendo da torcida, tá sempre na casinha de você. Isso aí, ele é repórter esportivo da RBS TV em Porto Alegre e leva para todo o estado as principais informações da dupla Grenal e também de outros times. Com a gente hoje no Arquivo U, Marcelo Pires, bem-vindo e bem-vindo de volta à TV UCPEL também, Obrigado, Marcelo. sempre bom retornar aqui. Oi Alice, muito boa tarde para você. Vou contar quase tudo porque ainda tem uma pequena dúvida no gol se o Marcelo Groy vai ter realmente condições de atuar ou não. Bom, pra gente começar, né, vamos falar um pouquinho sobre a tua trajetória aqui na TV da universidade, né? Tu te formou no fim de 2011, né? E antes disso, entrou aqui na TV UCPEL e teve esse momento, esse primeiro contato com televisão. Tu já tinha tido outro contato antes? Como é que foi? Então, dizem que o bom filho a casa torna, né? E eu fui e voltei da TV UCPEL várias vezes nesse período, né? Foram 5 anos e meio de faculdade aqui. E então eu comecei aqui na TV UCPEL em 2007, logo no início do curso, no primeiro mês. Fiz um testezinho no laboratório de vídeo com o Lino Halp, ele dizia que aqui era a casa dos artistas, que ia me trazer para cá. Daí a galera já me recebeu super bem aqui. Comecei como cinegrafista em 2007, daí na TV UCPEL eu fiz de tudo um pouco, né? Comecei como cinegrafista, depois virei editor de imagens, depois reportagem, editor de texto, apresentação, comentário, puxei muito cabo por aqui também, então a gente fez quase tudo, né? Que é a proposta da TV UCPEL. Uhum. E tu sempre soube que era o caminho do jornalismo esportivo que tu queria ou tentasse passear um pouquinho por outras áreas, fazer outras tentativas? Então, desde muito cedo eu sempre fui fanático por futebol e esporte de uma maneira geral, né? Eu sou faixa marrom de judô, desde os 3 anos eu pratiquei judô. E eu sempre gostei muito de esporte de uma forma geral. Os amigos do meu pai iam em casa e eu ficava discutindo futebol com eles, tática e tal. Isso com 7, 8 anos eu já achava que sabia tudo de futebol. Então, e com muito cedo, lógico, eu percebi que não ia conseguir ser jogador porque o talento não me acompanhava. Mas aí eu comecei a perceber com 11, 12 anos que mais do que idolatrar os jogadores, eu gostava de ver o Glauco Pazza na TV, o Regis Rezin, a Eduardo Strebe, essa galera toda, e eu acho que eu gosto do outro lado do esporte, não só... O meu pai queria que eu fizesse educação física, né? Porque eu já fazia judô, dava aula de judô desde os 14 anos, então o judô fazia com que eu pudesse ser professor de educação física, mas aí eu percebi ali com 12, 13, que o jornalismo era algo legal, porque, se eu idolatrava os comentaristas e repórteres, eu acho que esse era o caminho realmente para seguir. E chegando aqui na UCPEL, né, tu conheceu a TV UCPEL e conheceu também essa proposta, né, de poder estar já durante a graduação, participar de programas de TV, participar de produções e até participar de programas esportivos, que era o que tu queria, né? Como é que foi esse conhecer realmente, né, o que era uma TV? Então, foi muito legal isso, porque eu não tinha nem noção do que era uma televisão, né? Porque eu sou natural de Santa Vitória do Palmar, mas me considero um chuiense de coração, são 4 mil e pouquinhos habitantes, TV é algo que lá não existe, então é uma realidade muito distante. Quando eu cheguei aqui, eu lembro que na primeira semana de faculdade, numa disciplina de introdução à comunicação, fui conhecer o estúdio do CPEL Notícias, que era em outro prédio ainda, né? E aí o pessoal estava ali na apresentação e me deram uma folhinha, que me disseram: isso aqui é uma lauda. E eu, prazer, Marcelinho, lauda, legal. E eu coloquei do lado da câmera, a gente não tinha teleprompter na época, e eu ficava puxando a lauda assim, eu cheguei em casa e liguei pra minha mãe, sabe aquilo que o apresentador lê no ar? Fui eu que segurei hoje, eu achei aquilo demais. E aí comecei a conhecer a realidade da TV, e foi muito bacana. Eu acho que esse é o bacana da TV UCPEL, né? De conhecer do pouquinho até conhecer, fazer a apresentação e fazer tudo, né? E depois da TV UCPEL tiveram outras oportunidades durante a graduação também, fora daqui. Como é que foi o levar esse aprendizado para outros locais? Fizesse estágio também na RBS, trabalhou por lá, foi um segmento dos sonhos que tu tinha aqui dentro também? Isso é muito legal também da universidade, né? Porque eu tinha 17, 18 anos e eu já era cinegrafista, repórter, editor e fazia tudo ao mesmo tempo. Eu lembro que na época que eu apresentava o CPEL Notícias aqui, as primeiras pautas do dia eu fazia como cinegrafista, daí depois vinha de tarde para fazer uma pauta rapidinha como repórter e ia fechando. Claro que isso variava de um dia para o outro, mas num CPEL Notícias tinha matéria minha como cinegrafista, tinha matéria como repórter e às vezes eu apresentava. Então o processo realmente, a gente conhece todo ele. E já em 2008, eu tinha 18, quando me convidaram para gravar a Taça Zona Sul de futsal da RBS, como cinegrafista. E foi a primeira oportunidade. Depois eu fui cobrir férias como cinegrafista na RBS também. E aí sim surgiu a oportunidade como
como fazer o estágio na reportagem, né? Que eu trabalhava diretamente já com esporte, porque o pessoal lá já sabia dessa minha intenção. Então eu já fazia setor de Grêmio de Brasil e Pelotas o tempo inteiro, ainda enquanto estagiário. Esse suporte todo aprendizado que foi aqui da TV Cepel. Mesmo que a principal função do fixo seja parar o ataque adversário, já foi o tempo em que esse jogador era considerado um brucutu que só servia para desarmar o jogo. Hoje em dia é preciso ter muita qualidade e tratar a bola com muito carinho. E dentro, depois da própria RBS, isso com certeza deve ter te dado um diferencial com as outras pessoas que tu foi conhecendo, por tu já ter essa bagagem, mesmo a gente sabendo que hoje muita gente que tá aí passou por aqui, mas perto das pessoas que estudaram em outros locais e que tu foi tendo esse intercâmbio, dava pra notar que a base traz um diferencial, né? Isso até hoje faz a diferença, porque as pessoas, tá, como é que foi a tua trajetória? Eu digo, poxa, eu fui cinegrafista, fui editor, eu conto toda essa trajetória. Ah, legal, tu tá com quantos anos? Ah, eu tô com 25. Quantos? 25? E isso tudo foi por causa da TV Cepel, tudo por causa da universidade, porque quando a gente vai olhar uma pauta, e num treino, que é algo muito simples, né, de fazer do dia a dia, a gente tem a visão do cinegrafista também, então eu sei o que o cinegrafista que está do meu lado ele está fazendo, porque eu já fiz aquilo ali. Eu sei o que ele está aprontando ali. Então, esse conhecimento de imagem, de uma forma geral, isso facilita muito o trabalho. A gente passa a ter uma visão e tinha um pessoal aqui na TV Cepel que dizia, olha, pode virar repórter, mas quem manda na reportagem é o cinegrafista. Se não tiver imagem, não tem VT. Então, eu aprendi que a imagem, a gente trabalha com vídeo, que a imagem é o fundamental. Então, a função de ter sido cinegrafista e editor de imagens antes de ser repórter me possibilitou conseguir construir um texto melhor através da imagem que o cinegrafista me traz. Então isso foi... E saber também a importância dele naquele processo, né? Que é com certeza muito importante. Marcelinho, tu falou também sobre as pessoas, né, que tu idolatrava lá na tua infância, na tua adolescência, né? Como é que é hoje tá fechando uma reportagem, ter um auxílio do Glauco Paz, ter antigamente, né, uma orientação do Eduardo Strebe, que também estava na redação contigo, né? Como é que é hoje na RBS, lá em Porto Alegre, tu tá com essas pessoas e tá fazendo o mesmo trabalho que eles praticamente, né? Cara, é muito bacana, cara, porque o Glauco, por exemplo, para mim é um cara que é a minha maior referência, sempre foi. Muito do que eu faço hoje é por causa dele, e tem muita gente que diz que eu tento seguir um pouco o estilo dele, e eu não nego para ninguém, que gosta do jeito que ele faz, e é isso mesmo. E o Glauco hoje me chama de Pimentinha, cara. Vocês não têm noção do que isso representa para mim, porque eu sou o mascote da galera lá. O Glauco tem 20 anos de RBS, o Júlio César Santos tem 30 anos de RBS, o Fernando Becker também. Então eu trabalho do lado desses monstros, uns dinossauros do jornalismo, que continuam atuais. Então, para mim, eu escrevo o texto, e se o Glauco está na minha frente e a gente está sozinho na redação, eu chamo ele, Glauco, dá uma olhadinha antes de eu gravar como é que está esse texto aqui. Porque, nossa, o cara sempre foi ídolo e hoje é muito legal poder dizer que considera um camarada mesmo, um amigão. E Marcelo, hoje pra ti, né, estando na RBS, tendo chegado até esse sonho, né, até a gente aqui na UCPEL durante o nosso tempo aqui de TV UCPEL, meio da cabine, a gente sempre chegou a ouvir do Marcos também histórias tuas dentro da universidade e também os teus sonhos, né, de seguir essa trajetória e chegar até a RBS, né. Hoje tu chegou, conseguiu conquistar isso que tu queria, né, mas com certeza tu ainda é muito novo e deve já ter vontade de ter outros desafios, né. Quais os desafios que tu te vê hoje preparado pra fazer e que tu sonha estar fazendo daqui a um tempo? Então, quando eu estava aqui, eu realmente imaginava, eu sempre sonhei muito com o Sport TV, que hoje em dia, apesar de não trabalhar na sede do Sport TV, a gente atende diariamente o Sport TV, faz muito jogo para eles e tal. Esse sempre foi meu sonho de criança, assim, chegar no Sport TV. Mas hoje em dia eu já vejo o mundo de uma forma bem diferente, assim. Eu cheguei em Porto Alegre, eu já cobri Libertadores, já cobri Copa do Mundo. Então, essas coisas, assim, poxa, se a minha história se resumir até aqui, tá ótimo. Quando tiver meu netinho, eu vou falar, ó, vovô trabalhava na TV, sabe? O Messi, aquele capaz, então ele passou na minha frente e tal. Então isso pra mim já basta, eu já não sou mais aquele cara sonhador pra caramba. Eu trabalho com meta, a curto, médio e longo prazo, só que eu não me preocupo muito em seguir à risca aquilo lá. Hoje em dia eu penso muito mais, são 9 anos fora de casa já, minha família tá longe. Eu penso muito nessa questão de estar perto da minha família e tal. E essas questões vão ser fundamentais na hora de decidir o que eu vou querer lá na frente ou não. Claro, também depende das oportunidades que vão chegar. Mas o sonho de criança virou objetivo e o Sport TV continua sendo aquilo que eu almejo, que eu procuro chegar.
Não sei se essa oportunidade vai chegar um dia ou não, mas o caminho seria legal por ali. Mas se ficar em Porto Alegre por bastante tempo ali, é muito legal. E a paixão pelo jornalismo continua e vai continuar sempre? Olha, tem pessoal que diz que é vício, né? A gente vicia, é difícil de largar. É muito bom, né? É muito bom, porque por mais que seja uma rotina, todo dia você vai fazer o treino do Grêmio, o treino do Inter, são os mesmos jogadores, mas cada dia é um fato novo que acontece, é uma sacada diferente, a linguagem mudou, e isso te possibilita criar muita coisa. Todas aquelas coisas que eu gosto fora do jornalismo, eu consigo colocar dentro do jornalismo, então vai ser difícil de largar, vai ser difícil. E antes da gente encerrar esse nosso bate-papo, o que tu hoje te lembra daquele teu período, voltando, né, a tua trajetória aqui na TV UCPEL, hoje que tu entrou aqui, viu esse estúdio de novo, quais foram as melhores lembranças que tu teve e que tu acha que até hoje estão na tua vida, na tua profissão, no teu dia a dia, levando contigo? As pessoas. O que eu aprendi aqui, não só como jornalista, mas como pessoa, nossa. Eu era um guri de fora que cresceu no Chuí, e tanta gente tão experiente que já passou por tanto lugar, que trabalha aqui querendo te ver crescer. A gente estava conversando agora fora do ar sobre as transmissões do Carnaval, né, que a gente fazia, que era muito legal. A gente esperava chegar a época do Carnaval para poder fazer a cobertura, e um Carnaval que da TV UCPEL foi um dos momentos mais difíceis para mim. E, ao mesmo tempo, um dos momentos mais legais da minha vida. Porque a Unidos do Fragata estava entrando na passarela e eu estava com uma câmera no tripé. E o meu telefone tocou, dizendo que o meu melhor amigo tinha falecido. E a transmissão estava começando. E o Leandro Lopes era o diretor de imagens da época. E eu falei pra ele, lembra do fulano, cara? Sem entender, assim, na comunicação, o fulano morreu, cara. E a gente tava ao vivo, cara. E tava começando a noite do Carnaval. E nisso, os funcionários da TV, o Virgílio, o André, o Cláudio, a galera entrou correndo na passarela, me tirou, eu desmoronei, né? E a atenção que eles me deram naquele momento é algo que eu não vou esquecer. Eu trabalhei a noite inteira chorando, eu não quis ir para casa porque não tinha o que fazer. Era difícil fazer o foco com a câmera no ombro porque eu tava chorando a noite inteira, mas aquela atenção que eles deram para mim, cara, naquele momento, essas pessoas, eu não vou esquecer nunca. Porque, nossa, se a gente fala que a amizade na rua é família também, a família que eu conheci aqui na TV UCPEL vai ficar marcado para sempre. Cada abraço que eu puder dar, por mais que a gente fique 6, 7, meses, um ano sem se ver, cada vez que eu tenho a possibilidade de dar um abraço nessas pessoas que estão aqui, é um abraço sincero. Então, se eu te disser alguma coisa, tem muita história muito legal para contar, assim. Muita loucura que a gente aprontou, mas as pessoas é o que eu nunca vou esquecer. E é o que marca aqui na TV UCPEL, né? Histórias como essa, né? Com pessoas profissionais que estão sempre ao nosso lado aqui. Então, esse foi o nosso bate-papo com o Marcelo Pires. Muito obrigado. Tamo junto. Falar um pouquinho sobre a tua trajetória, falar sobre os teus bons momentos e momentos que te marcaram, né? De uma forma não tão positivamente, mas que mostraram que realmente aqui a gente encontra pessoas que futuramente nunca vão ser esquecidas, né, Camila? Exatamente, a gente aprende, né? Aqui nós nos encontramos aqui na TV UCPEL, além de sermos parceiros, nós somos amigos e vamos carregar um ao outro. Muito obrigada, Marcelo. Eu que agradeço. Nos dar o prazer de te conhecer, ser mais uma pessoa que nós vamos ter de lembrança. E o Arquivo de hoje fica por aqui. Até mais, a gente traz outro profissional que passou como Marcelo Pires por aqui, tá fazendo sucesso por fora, com a lembrança sempre aqui da TV UCPEL. Até mais. Tchau, tchau. Tamo junto.